Faxineira escondia seu segredo emocionante. Milionário descobriu a verdade e transformou tudo. Maria, uma faxineira de 35 anos, varria o chão de um elegante escritório em São Paulo. Naquele ambiente de luxo, ela parecia um peixe fora d'água, a vida dela marcada por lutas diárias como mãe solteira de 2 filhos. As paredes brilhantes e a mobília moderna contrastavam com as roupas simples que Maria usava, mas em seus olhos havia uma luz que poucos conheciam. Uma paixão escondida, uma arte que ela nem sabia o quão poderosa era. Um dia, enquanto limpava uma esquina empoeirada, Rafael, um milionário mergulhado em solidão, entrou no escritório. Ele viu Maria em seu trabalho, mas o que mais lhe agarrou a atenção foram os traços de felicidade que surgiam em seu rosto quando falava sobre os filhos. Com curiosidade, ele se aproximou e, em um momento de sorte, esbarrou na mesa onde um de seus desenhos estava escondido. Uma obra feita de papelão e tintas baratas, mas que exibia uma beleza indescritível. Rafael ficou paralisado, seu coração disparou. Quem era essa mulher tão comum que, em seu pequeno mundo, conseguia criar algo tão extraordinário? Maria, sem saber, havia capturado não apenas a atenção, mas o coração de um homem que buscava propósito. Os encontros tornaram-se frequentes. Rafael a instigava a falar sobre suas criações, mas Maria sempre hesitava. As inseguranças a consumiam. E se não for o que ele espera? Pensava. Mas a semente da esperança germinava lentamente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar, com a amizade e a química crescendo. Rafael finalmente fez uma proposta: deixe-me ajudar a expor suas obras em uma galeria. Você tem tanto talento! Porém, as palavras dele só trouxeram um turbilhão de sensações para Maria. O medo de ser rejeitada, de não corresponder às expectativas, era avassalador. O que aconteceria com seus filhos, com a vida simples que levava? Mas o que a impulsionava mesmo eram os sentimentos profundos que ela trancava a 7 chaves. Ao mesmo tempo em que um desejo ardente se levantava dentro dela, o sentimento de ser digna de amor e reconhecimento a deixava paralisada. Então, um velho segredo, um evento triste do passado, veio à tona e transformou tudo. Uma sombra que ela nunca soube se seria capaz de superar. Desesperada, Maria se encontrou em um beco sem saída. Rafael, ao descobrir a verdade, sentiu que o chão se abria sob seus pés. Estaria ele disposto a aceitá-la inteiramente, ou seria essa a razão para se afastar e perder a possibilidade de um amor que poderia transformar suas vidas? Em meio a lágrimas e perguntas, ambos estavam em uma encruzilhada. O futuro de Maria, sua arte e o destino dos dois agora dependiam de escolhas que precisavam ser feitas. E assim, a história da faxineira que escondia seu maior talento e do milionário que buscava sentido em sua vida estava apenas começando. Maria olhou para Rafael, seu coração pulsando como um tambor em um carnaval. O olhar dele era intenso, mas havia uma mistura de compaixão e preocupação. Ela nunca imaginou que sua história, marcada por dolorosas lembranças, pudesse impactar tanto alguém. O segredo que guardava era como uma corrente pesada que a puxava para o fundo. A dor daquela memória era incrivelmente real e quase insuportável. Você não entende, começou a dizer, mas as palavras engasgaram em sua garganta. O medo da rejeição a paralisava. Era como se um abismo se formasse entre eles, e a única ponte, sua verdade, fosse um risco que não sabia se poderia correr. Rafael, percebendo sua hesitação, se aproximou ainda mais. Maria, por favor. Confie em mim. Eu quero te ajudar. Todos merecem uma chance de serem vistos, de serem ouvidos. Seu tom era suave, quase como um sussurro de apoio. Havia algo sincero em sua voz, mas Maria não sabia se tinha coragem para dar esse passo. Imaginou seus filhos, como eles iriam reagir ao ver a mãe vulnerável, exposta, quando sempre havia lutado para protegê-los das sombras do passado.
Era uma luta interna, uma batalha entre a necessidade de libertação e o receio de ferir quem mais amava. O que aconteceria se ela fracassasse? Rafael sentou-se no chão a seu lado, como se não se importasse com a posição que ocupavam. Aquela atitude dela a fez relaxar um pouco, como se algumas das paredes que construíra começassem a rachar. Eu sei que aqui dentro, ele gesticulou, você guarda algo que te faz sentir pequena. Mas eu vejo você. Vejo sua arte. E só isso já é motivo mais que suficiente para eu querer estar ao seu lado. Um silêncio pesado pairou entre eles. Maria tentava encontrar a coragem para abrir o coração. Lembrou-se da primeira vez que desenhou, ainda criança, usando carvão em papel de embrulho. Ela havia dado vida a um mundo onde era feliz. Mas a vida real exigiu que ela deixasse sua arte de lado por um tempo. O peso da responsabilidade como mãe tomou conta, e os sonhos foram se apagando lentamente, como a tinta que secava ao sol. Eu fui abandonada, ela finalmente sussurrou, a voz tremendo. Meu pai saiu de casa, e minha mãe não sabia como lidar. Eu sou uma sobrevivente. Aprendi a esconder minha dor e minha vida foi sempre uma luta. Sempre com medo de mostrar o que sou. O que eu fiz, o que eu não soube fazer. As lágrimas começaram a rolar. Rafael segurou a mão dela, e a conexão foi elétrica. Isso não te define, Maria. A sua força é o que realmente importa. Não é sobre o que aconteceu, mas sobre o que você faz agora. Ele olhou diretamente nos olhos dela, como se pudesse enxergar a beleza escondida ali. Mas à medida que Maria falava, a esperança e o medo se entrelaçavam, numa dança familiar. Ela se sentia como uma folha ao vento incerta, mas ansiosa para encontrar seu lugar novamente. O futuro tinha um cheiro doce, mas a incerteza era um tempero amargo. E se tudo isso que você está falando não for suficiente? E se ao expor minha arte, eu desaparecer novamente? Maria lutava interna e emocionalmente, como se cada palavra fosse um tijolo que ela precisava derrubar. O que se passa no seu coração vale a pena ser ouvido, e eu estarei com você em cada passo. Vamos juntos. As palavras de Rafael eram um bálsamo, mas Maria ainda estava distante, mergulhada na tempestade de seus pensamentos. As dúvidas permaneciam, mas algo dentro dela começava a se agitar. Uma vontade de romper as correntes, de finalmente deixar a arte brilhar. E assim, a realização se formou, como uma tempestade que se acalmava. Maria sorriu de leve, mas no fundo sabia que essa jornada seria cheia de altos e baixos. Juntos, eles poderiam enfrentar as tempestades. Estou com medo, ela disse, com sinceridade na voz. Eu também sinto isso, mas é assim que começamos. Vamos transformar esse medo em força. A conexão entre eles era palpável, mas restava uma pergunta no ar: haveria coragem suficiente para enfrentar os fantasmas que ainda assombravam seus corações? O futuro esperava, e a verdade estava prestes a ser desnudada. Mas o que Maria ainda não sabia era que nem todos os segredos eram feitos para serem expostos. E assim, havia uma revelação ainda por vir que mudaria tudo novamente. Um silêncio profundo envolveu Maria e Rafael, enquanto as sombras da dúvida dançavam em suas mentes. A luz do sol filtrava-se pelas janelas, criando padrões de brilho no chão, mas a névoa emocional parecia densa e quase opressora. Maria sentia-se à beira de um abismo, pronta para saltar, mas ainda hesitando. Talvez eu possa tentar, disse finalmente, a voz trêmula. Mas a esperança era uma lâmpada fraca em meio à tempestade. Rafael sorriu, o calor em seus olhos se intensificando. Isso é tudo o que precisamos, Maria. Um pequeno passo. Ela respirou fundo, limpou as lágrimas que teimavam em descer pelo rosto e começou a falar. Quando meu pai saiu, eu tinha apenas 10 anos. A saudade dele se transformou em um buraco dentro de mim. Minha mãe tentava, mas a dor dela era tão grande que eu sentia que tinha que ser forte. Eu queria que ela estivesse feliz, mas acabei me escondendo. O que ela expôs era uma ferida aberta, a vulnerabilidade escapando em cada palavra. Rafael ouvia com atenção, cada frase dela ressoando como um eco familiar. Ele fazia perguntas sutis para aprofundar a conversa, e quanto mais Maria falava, mais ela se sentia leve.
Era como se cada confissão arrancasse um pedaço daquela corrente pesada que a imobilizava. Eu parei de desenhar. O que era meu refúgio se transformou em uma lembrança dolorosa. Como se a tinta que brotava do meu coração secasse junto com a esperança, ela disse, as palavras escorrendo como um rio de verdade que havia permanecido represado por tanto tempo. Rafael entrelaçou os dedos nos dela. Por que não tentar redescobrir esse lado agora? A sua arte pode ser uma forma de trazer de volta aquela pequena garota que sonhava. A motivação dele a atingiu como uma onda de encorajamento. Poderia mesmo ser possível resgatar aquele brilho. O dia passou, e a conexão entre eles se fortaleceu. Enquanto conversavam, Maria sentia a parede do medo começando a desmoronar lentamente. Era um início, uma abertura. Decidiu que, na manhã seguinte, iria buscar lápis e papéis e reviver aquela paixão adormecida. Mas a vida sempre tem suas reviravoltas. Ao final da conversa, Rafael mencionou um evento que ocorreria no final da semana, uma exposição de arte onde artistas locais poderiam apresentar suas obras. Ele a encorajou a participar. O medo dela retornou, como um intruso que se recusa a ser expulso. Eu não estou pronta para isso, ela afirmou, segurando suas inseguranças como um escudo. Mas o importante é que você está pensando em fazer algo, Maria. Não deixe que o medo dite sua história. O que você passar por isso vai valer a pena, disse Rafael, e suas palavras ecoaram no coração dela. Naquela noite, antes de dormir, Maria tirou um tempo para refletir. Em meio ao tumulto de emoções, ela sentou-se em sua mesa e, como um impulso quase involuntário, pegou um lápis. O movimento era fluido, quase ritualístico. Assim que a ponta do lápis tocou o papel, as imagens começaram a surgir. Um novo mundo das suas experiências, medos e sonhos. Mas enquanto sua mão se movia, uma mensagem de texto inesperada surgiu em seu celular. Era de sua irmã, avisando que estavam organizando a visita do pai, que voltaria para a cidade. O coração de Maria disparou. A redescoberta da arte poderia ser ofuscada por esse velho fantasma. A ansiedade a invadiu. O que deveria ser um novo começo agora estava completamente ameaçado. Seria possível assumir todos esses novos desafios ao mesmo tempo? Maria respirou fundo. O futuro estava mais nebuloso do que nunca. Enquanto as sombras do passado ameaçavam retorná-la à dor que tanto lutou para escapar, ela percebeu que estava em uma encruzilhada. A oportunidade de mudar sua história estava bem diante dela, mas muitas vozes ainda buscavam sussurrar temores ao seu ouvido. Com a mente confusa mas determinada, Maria se preparou para o que estava por vir. Havia uma escolha a fazer e as repercussões disso eram imprevisíveis. O que ela faria a seguir determinaria não só seu caminho, mas talvez, o desfecho de suas cicatrizes emocionais. Mas a pergunta permanecia: ela encontraria força para enfrentar não apenas seu pai, mas também a sua própria luta interna? A luz da manhã entrou pela janela, banhando o quarto de Maria em um tom suave de esperança. Ela estava sentada na mesma mesa onde havia desenhado a noite anterior. O papel estava lá, cheio de linhas, formas e cores que pareciam dançar sob a luz. Aquela primeira tentativa a fez sentir-se viva novamente, como se a arte tivesse a capacidade de costurar os pedaços quebrados de sua alma. Mas a mensagem de sua irmã ainda ecoava em sua mente, tornando aquele clima de renovação mais pesado. Maria olhou para o celular, o coração acelerando de ansiedade. O pai. A visita dele poderia mudar tudo ou pior, saber que ela havia recomeçado poderia abrir feridas ainda não cicatrizadas. A imagem dele regressando à vida dela a fez sentir um nó no estômago. Havia um lado dela que ansiava por aquela conexão, mas o medo se entranhava nas suas expectativas. Ela sentia como se carregasse uma mochila cheia de pedras, de lembranças e ressentimentos. Resoluta, decidiu que não poderia deixar o evento da exposição escapar por entre os dedos. Levantou-se, com determinação, escolheu as melhores peças que tinha feito. Todo o caminho até a loja de materiais artísticos parecia um teste à sua coragem. A cidade, ainda morninha com as primeiras horas da manhã, parecia um universo novo para ela. Enquanto caminhava, notou os detalhes ao seu redor, o aroma fresco do café, o riso de crianças brincando na praça, os pássaros cintilando no céu.
Aqueles pequenos momentos eram uma forma de fuga, um lembrete de que havia vida após as tempestades que a tinham seguido. Ao chegar à loja, peguei pincéis e tintas, cada item fazendo ecoar dentro dela o desejo de se libertar. Rafael foi seu apoio constante. Enviou mensagens sobre a exposição, ressaltando a importância de dar visibilidade à sua arte, incentivando-a a não se deixar intimidar pelo passado. E apesar do sorriso que ele sempre lhe enviava, havia um misto de pena e esperança em seus olhos que Maria não conseguia explicar. Na manhã seguinte, entre a correria da casa e a expectativa da visita do pai, Maria se sentou novamente em frente ao papel. As lembranças se tornaram visíveis, transformando-se em abstratos que mesclavam tristeza e alegria. Tinha a sensação de que as cores estavam contando sua história. A porta se abriu. Sua irmã chegou também, mas, ao invés de anunciar a visita do pai, trouxe uma novidade que a deixou atordoada. Ele não vai vir mais, a irmã disse, com um olhar que buscava consolo. A viagem foi cancelada. Não sei se devemos nos alegrar ou nos preocupar. O alívio foi instantâneo, mas logo cedeu lugar à nova dor. Maria não sabia o que fazer com aquela informação, poderia ter se preparado para um reencontro ou apenas ter adiado a sua dor. As emoções se misturaram, como pinceladas em uma tela, criando um quadro caótico da sua vida. A exposição se aproximava, e as vozes dela continuavam a disputar a plateia esperançosa e cheia de expectativa versus a sombra do pai e de suas lembranças amargas. Maria se viu um passo à frente, mas a outra parte dela ainda estava paralisada. Eu não sei se sou capaz, disse para Rafael, desabafando sua angústia. Ele a olhava com compreensão. O que realmente temos a perder, Maria? O que pode acontecer além do que já enfrentamos? Naquela noite, a decisão podia ser tomada. Maria segurou seu lápis com mais firmeza. Saber que seu pai não iria aparecer fez aflorar uma nova força dentro dela. Era hora de desafiar os demônios do passado e dar um passo decisivo na sua própria história. E quando o dia da exposição chegou, Maria vestiu-se com ternura e coragem, levando-se a acreditar que poderia brilhar apesar de tudo. Mas, ao adentrar o espaço, uma surpresa a aguardava. Uma figura familiar ali estava, observando cada movimento dela, uma figura que ela nunca esperou ver. O que Maria faria diante daquela reviravolta imprevista? A vida reservava-lhe mais do que apenas arte. Cada cor continua a contar uma história, e aquela nova cena estava prestes a escrever um novo capítulo na vida dela. O coração de Maria disparou. A figura familiar a fitava com intensidade, como se visse diretamente dentro de sua alma. Era Clara, sua antiga professora de arte, aquela que sempre acreditou no talento dela e que, por várias razões, havia se distanciado. O coração açoitava, confundindo esperança e assombro. Maria tentava processar as emoções. O que ela estava fazendo ali? Uma oportunidade inesperada ou um novo teste à sua resolução? Ela poderia facilmente ter voltado os calcanhares e saído, mas, no fundo, havia uma luz cintilante que a chamava a enfrentar o que sentia. Oi, Maria. Clara disse, com um sorriso acolhedor. Fiquei sabendo da exposição e não pude resistir. Sua arte sempre teve um lugar especial no meu coração. Maria forçou um sorriso, tentando esconder o peso que aquelas palavras traziam. Mas a conversa fluiu, e logo as inseguranças foram deixadas para trás. Clara observava cada uma das obras com um olhar admirado e emocionado. As pinturas pareciam ganhar vida em sua presença, como se esperassem por aquele olhar que sempre as compreendeu. Eu vejo um novo lado de você aqui, disse Clara, com uma expressão quase nostálgica. Essas cores. Essa mistura de sentimentos. A sua dor, sua alegria, tudo está nas suas obras. É lindo. É verdadeiro. Lágrimas ameaçaram surgir nos olhos de Maria. Era assim que ela se sentia, vulnerável. As cores que havia escolhido refletiam uma história profunda, uma história que Clara ajudara a moldar. Essa validação era tudo o que ela precisava naquele momento. Mas, no fundo, a sombra de seu pai ainda pairava. Maria sentia que ali, exposta, havia uma fragilidade à espera de um novo golpe. E não demorou para que essa sombra retornasse. Com a conversa fluindo e as risadas da professora ecoando ao redor, uma voz conhecida interrompeu o momento.
Maria? O tom grave e familiar. Era o pai. Ele estava ali, no meio da agitação, com um olhar perdido, como se aquilo fosse um labirinto a ser explorado. O mundo pareceu desacelerar. Ela não sabia como reagir, se deveria correr e se esconder ou se deveria enfrentá-lo. Clara, percebendo a mudança repentina na atmosfera, lançou um olhar cúmplice a Maria. O que aconteceria agora? Maria sentia um emaranhado de sentimentos conflitantes: raiva, amor, medo. O que mais ela poderia perder? Pai, Maria conseguiu sussurrar, sentindo a garganta apertar. A última vez que o viu, as palavras estranguladas entre eles deixaram cicatrizes profundas. Como poderiam se reconectar agora, em um espaço que simbolizava sua transformação? Eu vim ver o que você fez, disse ele, hesitante, como se buscasse uma ponte que ligasse o passado conturbado ao presente em movimento. Era um começo, mas era também um grande risco. A candidata a artista estava agora em uma encruzilhada emocional. Clara, percebendo o silêncio introspectivo, se afastou, permitindo que aquele momento se desenrolasse. Maria respirou fundo, sentindo as cores em suas obras pulsarem com uma nova intensidade. Ela tinha uma escolha. Poderia discutir toda a dor e o passado que cercava, ou poderia usar aquele espaço para criar algo novo, uma conexão. Mas como fazer isso sem perder o fio da batalha interna que ela havia travado por tanto tempo? A exposição não era apenas sobre sua arte, era sobre reconexões, por mais dolorosas que fossem. E no fundo, ela queria tentar. Mas, antes que qualquer palavra pudesse escapar de seus lábios, Clara olhou novamente, dando a entender que a escolha era dela. O que Maria diria a ele? O que poderia surgir dessa conversa inesperada? O que tudo isso poderia realmente significar para sua nova vida? Os olhares se encontraram. E assim, as cores em suas obras começaram a ficar mais vibrantes, preparando o palco para o próximo ato de um drama em construção. Maria sentia o peso da respiração dele na sala, como se cada segundo passado ali aumentasse sua inquietação. Seu pai estava diante dela, mas era como se estivesse olhando para um estranho. A tensão entre eles fazia o tempo parecer arrastar-se eternamente. O olhar dele estava carregado de uma dor que ela conhecia bem, mas que não queria mais lembrar. Você não precisava vir aqui, pai. As palavras escaparam dela, mais como uma pergunta do que uma afirmação. Ela estava tentando entender a motivação dele, mas tudo o que sentia era confusão. Eu sei. Eu sei que deixei você e sua mãe para trás, ele respondeu, a voz embargada. A verdade é que eu sinto falta de vocês. As palavras saíam de forma hesitante, como se cada uma tivesse que lutar para emergir do fundo de sua própria dor. Maria piscou para afastar as lágrimas que teimavam em querer vir à tona. A exposição, que deveria ser um momento de celebração, tornava-se um campo de batalha de emoções. Faltou muito mais do que isso, ela conseguiu dizer, a voz quase um sussurro. E agora você vem aqui, como se tudo estivesse bem. Voltou-se para suas obras, buscando conforto. Queria que as telas a protegessem, que absorvessem sua raiva e sua tristeza. Havia algo ali, algo que representava sua luta e suas vitórias, e Maria se deu conta de que poderia usar aquela arte como escudo. Maria, eu errei. E não há como mudar o passado. Mas estou aqui, para ouvir você. A sinceridade na voz dele a pegou de surpresa. O pai, que sempre tivera um ar autoritário, parecia agora uma sombra abatida, buscando compreensão. Ouvir? Ela riu, mas sem alegria. O que você acha que eu deveria te contar? Que eu fui forte. Que eu consegui me levantar depois de você ter ido. Não estou interessado em ficar revivendo isso. Ele a encarava com um misto de tristeza e determinação. Sabia que não era suficiente, mas cada palavra tinha um peso que echava no ar. Eu só queria que você soubesse que estou orgulhoso de você. Eu perdi muito tempo, e não quero perder você também, ele disse, a voz endurecendo um pouco, como numa defesa contra a dor. Orgulhoso? Você não pode simplesmente se exprimir assim. Orgulho não paga contas. O tom de Maria estava aumentando. As palavras saíam como flechas,
e a cada frase ela sentia a tabela dos sentimentos se rompendo e se reparando ao mesmo tempo. Clara, que observava à distância, agora se aproximou lentamente, sem interromper, mas sua presença agregava um senso de acolhimento que Maria sentia precisar. Mãe sempre acreditou que um dia vocês se entenderiam, disse Clara, quebrando o silêncio que se fez entre eles. Às vezes é preciso ser vulnerável para que algo novo comece. A presença da professora trouxe um sopro de esperança a um momento tão tenso. E foi ali, naquele instante, que Maria se deu conta de que talvez a reconexão não precisasse ser uma decisão tão apressada. Poderia ela ser generosa o suficiente para permitir que um novo começo crescesse a partir de tanta dor? A resposta ainda estava em sua mente. Ela sentiu as cores ao seu redor intensificarem. E então, o impulso a fez olhar nos olhos de seu pai pela primeira vez, sem temor, só buscando entender. Talvez, começou ela, hesitante, mas cheia de expectativa, talvez a gente possa tentar de novo. Mas eu preciso que você esteja disposto a lutar isso comigo. O pai assentiu lentamente, e Maria percebeu que aquele pequeno gesto carregava um mundo de significados. Havia um percurso a ser trilhado e cada um deles agora segurava um pincel, prontos para criar algo novo, juntos. Enquanto a possibilidade de um recomeço se desenhava, uma visão turva de sua mãe ecoou na mente de Maria. Mãe sempre acreditou no potencial de vocês dois, mesmo quando vocês não conseguiam, Clara comentou, como se pudesse ler os pensamentos dela. O ambiente estava carregado de promessas e incertezas, e Maria sabia que, por mais doloroso que fosse, quando os corações se abrem, as histórias não precisam acabar. A resiliência estava pulsando ali. E quanto à minha arte, eu ainda não terminei, ela murmurou, mas para si mesma. Ainda há tanto a criar. Enquanto as emoções caminhavam, Maria não conseguia se livrar da sensação de detalhe negara que ainda estava por vir. A mudança não era só uma pintura a mais, mas um mapa para o que poderia ser uma nova história. Ela olhou para o pai com determinação. Vamos conversar mais sobre nós. Mas antes, você tem que me prometer algo, honestidade total. Os olhares se encontram novamente, e um pequeno sorriso, hesitante mas esperançoso, surge no rosto do pai. O que mais se revelaria diante deles? O que estava escondido sob as camadas de cor e dor que ainda precisavam ser exploradas? Maria respirou fundo, sentindo a expectativa no ar. O que seriam as verdades que seu pai estava prestes a revelar? Era quase como se o ambiente tivesse mudado, preenchendo-se com promessas de reparação e reconciliação. Honestidade total, ele repetiu, como se aquele mantra pudesse fortalecer a coragem necessária para abrir seu coração. Maria viu que ele estava calmo e, ao mesmo tempo, nervoso, as mãos dele tremendo ligeiramente ao lado do corpo. A insegurança daquele homem, que no passado sempre parecia tão forte e inabalável, a tocou profundamente. Por onde você quer começar? Perguntou Maria, a voz mais suave, nos moldes de um convite. Pouco a pouco, as defensas que haviam sido erguidas ao longo dos anos começavam a ceder. Eu não vou te dar desculpas, ele começou, a voz embargada novamente. Mas, a verdade é que eu não sou o homem que você conhece. Aquela pessoa que saiu, ela não sabia como lidar com a vida que tinha pela frente. Senti que precisava fugir, mas, eu fui um covarde. As palavras do pai pareciam fluir como tinta, colorindo a sala com uma nova sensação de vulnerabilidade. Maria sentiu uma leve mágoa, mas também curiosidade. Aquele homem à sua frente estava se despindo das camadas que o protegiam, e era tudo novo e assustador. Eu tentei contactar você várias vezes, ele confessou, os olhos ardendo. Mas a culpa e o medo me paralisavam. Eu não sabia se poderia fazer alguma diferença, se você ainda quisesse me ouvir. Maria escutava em silêncio, absorvendo cada palavra. E, quando ele mencionou essas tentativas de contato, algo dentro dela estalou. E por que então você nunca se apresentou? Nunca me mandou uma mensagem? Uma carta? Eu esperei muito por isso, disse, a indignação vindo à superfície. Porque eu não merecia. Eu não conhecia o sentido de ser pai então. Eu achava que estava salvando você de mim mesmo. O que eu fiz foi deixar um legado de dor, ele disse, a voz embargada. A dor nas palavras dele a perfurou.
Era verdade que ela carregava feridas, mas agora percebia que ele também tinha suas próprias batalhas. Todos estão tentando sair do labirinto da dor, bastava um fio de voz, um gesto de coragem, para que um encontro acontecesse. Você precisa me contar como segue a sua vida. Eu quero entender quem você se tornou, ele pediu, o olhar apaixonado por uma conexão que ainda não era certa, mas que parecia palpável. Maria hesitou. O peso da história que precisava compartilhar quase a sufocava. Foi difícil, pai. O tempo não foi gentil, e aprendi com tristeza que não posso contar com você. Minha arte foi meu refúgio, e é assim que sigo em frente. Eu vejo isso, ele respondeu, um brilho nos olhos. Você transformou essa dor em beleza. Sua arte é um grito de coragem que eu gostaria que tivesse ecoado mais perto de mim. A conexão entre eles parecia revigorante, mas trazia junto um pacote de incertezas e receios. Maria queria tanto acreditar naquela transformação, mas não podia ignorar o passado que estava ali, presente. E se tudo isso não for suficiente? Ela questionou. E se a minha arte não puder curar o que você quebrou? Mas por outro lado, suas mãos começaram a se mover nervosamente, gesticulando enquanto pensava. E se estivermos correndo riscos desnecessários? Antes que o silêncio pudesse se instalar completamente, Clara interrompeu, aproximando-se com olhos compreensivos. Um passo de cada vez, Maria. O que é a arte senão uma expressão do quão complicada a vida pode ser? Os riscos fazem parte do processo. Maria olhou para a professora, surpresa com a sabedoria dela. Mas imediatamente seu olhar voltou para o pai, esperando, quase exigindo, uma resposta. Então vamos tentar, ele disse, sua voz firme, como se finalmente tivesse encontrado seu norte. Mas se você quiser, precisarei ser paciente e aceitando a sua dor. Estarei aqui, pronto para lutar por você. Um novo embalo de esperança passava pela sala. Maria sentia um leve sorriso se formar em seu rosto, a carga começava a parecer menos pesada. E se a arte não era apenas o seu futuro, mas o caminho deles para uma nova história? Mas enquanto aquele sorriso se passou, uma lembrança estranha apareceu mais uma vez em seu pensamento. A imagem de sua mãe, mas não apenas dela, mas também do que representava. Um suspiro escapou de seus lábios. E minha mãe? Como você pretende lidar com isso? As palavras pairaram no ar, exigindo respostas que ainda estavam a caminho. O que seria essa verdade? O que mais seríamos desvendados nessa luta juntos? O silêncio se instalou, pesado e profundo, enquanto as palavras de Maria ecoavam na sala. O pai, com expressão tensa, parecia buscar com os olhos uma resposta que talvez não existisse. Uma sombra de insegurança cruzava seu rosto. Eu não sei como abordar isso, ele começou, a voz quase falhando. A sua mãe e eu, nós sempre tivemos os nossos problemas. Eu a amei, mas as coisas tomaram um rumo ruim, e ao invés de lutar, eu me entreguei. De alguma forma, achava que a liberdade dela era mais importante do que enfrentarmos nossos demônios juntos. Maria sentia o estômago revirar. As palavras dele eram uma mistura de culpa e justificativas. Então você acha que deixar tudo foi a melhor opção? Você se escondeu e deixou a gente nessa situação, eu cresci sem você. A indignação crescia em sua voz, como um furacão prestes a explodir. Eu não estou aqui para justificar meus erros, Maria, ele disse, a dor transparecendo em seu tom. Estou aqui para te ouvir e, se possível, te ajudar a entender. Sua mãe, acredite, eu nunca quis magoá-la. O olhar de Maria se endureceu. Ela foi deixada sozinha quando você saiu. E você ainda fala de amor? Eu sei. Eu errei, mas eu a amei de verdade, ele respondeu, o desespero girando em seu olhar. Existem coisas que eu não sei se posso contar, coisas que envolvem o porquê das minhas decisões e que talvez a machuquem ainda mais. Maria cruzou os braços, um gesto de defensiva. O que poderia ser mais doloroso? Você, em sua covardia, deixou um legado de dor, e agora quer que eu tenha compaixão de você? Ele respirou fundo, e Maria sentiu que a tensão da conversa a envolvia como um cobertor confortável, mas sufocante.
Eu queria proteger vocês de mim. A verdade é que eu me afastei porque não sabia como ser o pai que você precisava, aquele que realmente levou a dor da sua mãe a sério. As palavras dele estavam impregnadas de arrependimento, e algo dentro de Maria começou a mudar. Apesar da raiva, uma parte dela queria entender, queria saber por que tudo tinha acontecido daquela forma. A luta interna pulava em sua mente, como um eco incessante. E a minha mãe? Ela questionou, o coração acelerando. Ela realmente sabia do seu sofrimento? Ela entendeu por que você não estava lá? Ela sabia que tinha suas lutas. Acho que em alguma parte, ambas carregávamos todas as nossas feridas sem querer que o outro visse. Mas não a machuquei por maldade, eu me machuquei também. O ar parecia mais fresco, e em meio ao caos emocional, algo começou a se alinhar dentro dela. A ideia de que ambos podiam ter sua própria dor era como um fio de esperança que começava a se desenrolar. Maria sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não só de dor, mas também uma centelha de compreensão. Então, o que precisamos fazer agora? Como podemos seguir em frente? Eu não quero mais viver só na dor, pai. Precisamos falar abertamente sobre sua mãe. E sobre mim. E sobre nós. O que estamos dispostos a fazer para encontrar um caminho juntos? Para reconstruir o que foi quebrado. A conversa parecia um terreno fértil onde as sementes da esperança poderiam ser plantadas. Mas ainda havia o fantasma da mãe, que insistia em pairar entre eles. Estamos falando da mesma mulher que você abandonou, que se dedicou a nos criar sozinha e que agora está na linha de frente da nossa história. O tom de Maria era suave, mas carregado de peso. O que você ainda não me disse sobre ela? As palavras, como um fio de tensão, reverberaram entre eles. Maria sentia que a verdade a alcançaria em breve, e que novas revelações estavam à porta, prontas para transformar tudo. Mas qual seria o custo dessa verdade? A incerteza a tinha abraçado novamente, mas ela estava disposta a explorar o caminho, mesmo que isso significasse enfrentar o que podia ser doloroso. Mais no coração, um grito de esperança ecoava, e se a um passo de conhecer a verdade, estivessem todos finalmente prontos para a cura? O tempo parecia estagnar quando Maria fez aquela pergunta direta e carregada de expectativa. Seu pai respirou fundo, como se estivesse se preparando para mergulhar em um mar de lembranças turbulentas. A tensão no ar era palpável, e a sala, tão familiar, parecia estranhamente distante. Sobre sua mãe, muitas coisas permaneceram não ditas. A dor dela era maior do que eu imaginava, ele começou, a voz falhando em alguns momentos. A verdade é que ela lutou, sim, mas havia algo que eu nunca consegui encarar. Algo que eu escondi até de mim mesmo. Maria sentiu o coração acelerar. O que é? Por favor, pai, me diga. Eu preciso saber. Ela fazia o possível para que tudo parecesse normal. Mas, por trás do sorriso, havia uma mulher fragilizada, temendo o que poderia acontecer, principalmente depois de eu sair. Ele olhou para o chão, como se buscasse respostas entulhadas nas tábuas desgastadas. Maria, a sua mãe carregava um segredo que eu nunca tive coragem de enfrentar. Ela teve dificuldades financeiras antes de conseguir um emprego fixo e, em meio a tudo isso, um dia, ela me contou que pensou em desistir de tudo. A revelação atingiu Maria como um raio. O que significava isso? Sua mãe, uma mulher forte, perfeitamente resiliente, em algum momento havia considerado desistir? Como poderia ser? Mas ela não fez isso, continuou o pai, a voz tingida de respeito. Ela lutou. Ela fez o que precisava ser feito, mesmo que tivesse que enfrentar o mundo sozinha. E isso só me faz admirar ainda mais a coragem dela. Maria lutava contra as lágrimas. E você? Por que nunca me contou isso? Por que não foi capaz de ver a dor dela? De estar ao lado dela? Por que eu estava tão focado em fugir das minhas próprias inseguranças que não consegui perceber o que ela estava passando? Ele respondeu, a voz agora mais firme. Tentei carregar um fardo que não era meu. Tentei esquecer a dor. E isso só piorou as coisas. A verdade é que você e sua mãe mereciam um homem melhor, um pai melhor.
Essas palavras cortavam como uma faca. Enquanto a raiva e a tristeza se confundiam dentro de Maria, sentia também um peso começando a se dissipar. A dor que seu pai expressava era um reflexo de suas próprias experiências, e por um breve momento, ela viu a figura dele não apenas como um abandonador, mas como um ser humano quebrado. E se um dia eu não estivesse mais aqui, poderia saber que ela fez o que pôde, ele disse, tentando buscar a profundidade do olhar de Maria. E eu? O que eu faço agora com essa informação? Não posso mudar o passado. Não posso consertar o que já aconteceu, ela ponderou, um fio de desespero na voz. Agora é sobre o futuro. E saber que sua mãe, apesar de tudo, foi uma guerreira, ele respondeu, as palavras carregadas de um peso novo. Precisamos lembrar dela dessa forma. Pode ser um passo pequeno, mas é um começo. O que você gostaria de fazer? Como você quer honrar a história dela? Maria olhou pela janela, absorvendo cada palavra. A luz do sol filtrava-se pelas folhas das árvores, como um sinal de renovação, um símbolo da esperança que ela começava a sentir. Mas algo a incomodava, a resposta a uns segredos que ainda pairava entre eles. E se você soubesse mais do que está dizendo? E se houvesse uma razão para tudo isso, algo que ainda não entendemos? Algo muito mais profundo poderia estar escondido entre esses fios de dor e segredo. O que mais poderia ser revelado, além do sofrimento? O que mais poderia uni-los de forma duradoura? Essa questão começava a se cristalizar, enquanto Maria sentia que a verdadeira jornada ainda estava começando, e que a chave para tudo poderia estar mais próxima do que imaginava. Maria estava em um turbilhão interno. O encontro com o pai, misturado à revelação de suas dificuldades e à admiração pela coragem de sua mãe, foi uma balança de emoções. As perguntas sobre seu futuro e o que significaria para sua arte crescer ainda mais tornaram-se urgentes. Ela olhou para a tela à sua frente, onde as cores dançavam como fragmentos de sua alma, e a ideia de recriar o que foi quebrado começou a ganhar forma. E se eu honrasse minha mãe de verdade? Todos os dias eu me deixei levar pela dor dela, mas agora é hora de celebrar a força dela, pensou, a determinação crescendo dentro de si. O que poderia parecer um fardo passado agora poderia ser a base para um futuro vibrante. Eu quero fazer uma nova obra, disse Maria, a voz firme, cheia de um brilho que não sentia há muito tempo. Uma que conte a história da minha mãe, uma homenagem a tudo que ela fez e a tudo que não conhecemos. Quero que as pessoas saibam que ela lutou, que ela não desistiu, e que sua força vive em mim. Rafael, que esteve observando toda a interação, sentiu o peso daquele momento. Ele foi tocado pela determinação de Maria. Isso é poderoso, Maria. Sua arte será a voz que muitos precisam ouvir. E eu estarei com você em cada passo, apoiando e ajudando a transformar essa ideia em algo real. A mão do pai de Maria estava balançando no ar, como se quisesse alcançar a filha, mas ele hesitou, sentindo o peso da vulnerabilidade. Eu também quero ajudar. Se você precisa de algo, estou aqui. Eu sempre estarei aqui agora. Sua voz tinha uma sinceridade que parecia finalmente quebrar as barreiras que separaram por tanto tempo. Maria olhou para ele, percebendo que havia uma nova dinâmica naquela conversa. Havia uma chance de que a dor poderia dar lugar à reparação. Como posso confiar que você ficará, dessa vez? O que garante que não vai fugir como antes? A dúvida estava presente, mas havia um fio de esperança entre eles. Prometo que estou aqui para ficar. Vamos trabalhar nisso juntos e enfrentar qualquer coisa que vier. Você e sua mãe merecem isso. Ele parecia mais do que disposto. Havia uma semente de regeneração crescendo entre eles, e Maria começou a ver seu pai não apenas como aquele que partiu, mas como um homem que estava determinado a consertar as coisas. A arteterapia que sempre funcionou em sua vida agora poderia se transformar em algo grandioso. Enquanto planejavam a obra, Maria começou a perceber que a primeira tinta que colocaria na tela não precisava ser apenas uma representação da dor, mas sim uma celebração do amor e das memórias, mesmo as amargas. Os dias seguintes foram cheios de criação. Maria trabalhou em sua nova obra, enquanto Rafael e seu pai a apoiavam, contribuindo de suas formas únicas. O estúdio era um lugar vibrante, com risadas e lágrimas, onde as emoções se transformavam em arte.
A exposição da nova obra chegou. Maria estava nervosa, mas também empolgada. Quando viu o público diante da tela, puxando profundas histórias de suas próprias vidas, respirou fundo. As pessoas aplaudiram, e ao olhar para os rostos ao seu redor, ela viu o que nunca havia sentido antes: aceitação, amor e respeito por cada pedaço da sua jornada. Assim, a história da faxineira que escondia seu talento se transformou numa narrativa de renascimento, amor e reconexão. Maria não era mais apenas uma mulher marcada por dores passadas, mas uma artista poderosa, capaz de transformar sua vida em beleza. Sorrindo para isso tudo, ela percebeu o quão longe havia chegado e que cada batalha a levou àquele momento. Estou pronta para o que vier, Maria pensou para si, enquanto seus pais olhavam com orgulho, sorrisos iluminando seus rostos. E assim, um novo capítulo começou, com a promessa de um futuro onde Maria, Rafael e seu pai poderiam crescer juntos, enfrentando tantos desafios quanto as alegrias da vida. Agora, a arte não era apenas uma forma de escapar, mas uma ponte que os uniria. E você, que está aqui agora, precisa ficar conosco. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e emocionais. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você apoia nossa jornada. Comente suas reações e teorias sobre como a arte pode curar. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão impactante. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo.